E aí, Vidal? Hoje, osso, hein, cara? Que horas é isso aí? Tá cedo, 5h30 e a gente na estrada. 4 horinhas de estrada. 4 horinhas. Pois é. Tem dica hoje ou não? Tem dica, sempre tem dica. Cara, essa empresa que a gente vai hoje foi fundada, de Santa Catarina para o mundo. Fundada em Nova Veneza há mais de 40 anos. Hoje eles estão em mais de 18 países. 20 mil metros quadrados de fábrica. É coisa, hein? E é da indústria têxtil. Indústria têxtil. 4 milhões de peças produzidas. Nossa. Bom, seguimos nossa messiânica missão de levar o melhor case para você que está nos assistindo. Pra gente, 4 horas. Para quem está ali é... Chegamos, pessoal. Aqui onde a gente está, ó. La Moda. E aí, Vidal? Hoje o papo vai ser com estilo ou não? Com estilo, estamos aqui em Criciúma para mais um papo com muito conteúdo e dessa vez com estilo, né? Vamos lá! Bora! Bora! Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Negociação na nossa temporada Conexão Santa Catarina. E hoje a gente está aqui na La Moda conversando com o Paulo. Já já a gente apresenta, Paulo, só um minuto. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo a gente. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem a gente aqui no YouTube, clica lá o sininho para ser notificado nos próximos episódios. Vidal, nós aqui de novo. Olha, nós de novo na estrada. Gente, um prazer estar aqui de novo. Mais uma vez, nosso objetivo aqui é destacar as áreas de compras e as empresas de Santa Catarina, né? Então a gente está mesmo com o pé na estrada, estamos viajando, estamos aqui em Criciúma hoje, né, Paulo? Para ter mais um bate-papo de muita qualidade, para a gente falar bastante de indiretos, compra de marketing, né, que assombra aí muitos compradores, e vamos conhecer um pouquinho dessa história hoje. Paulo, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho para a gente. Certo. Bom, sejam bem-vindos à La Moda, Criciúma, sempre bom receber visitas. Sou coordenador de compras do Grupo La Moda há 9 anos aqui, atuando nessa carteira. Estou muito feliz em recebê-los e participar desse podcast e poder falar com outros compradores, outros gestores de compras sobre temas tão relevantes para a minha trajetória, para a La Moda e para o negócio. Show de bola. Bom, eu acho que para a gente começar, cara, até para dar uma aquecida aqui na conversa, né, ô Paulo, conta para a gente quais são hoje os seus principais desafios aqui na La Moda, né? Eu sei que você compra em diretos, a gente já conversou um pouquinho antes, né? Mas compartilha com a turma aqueles desafios que você tem hoje, você e a sua equipe, como os mais importantes, vamos dizer assim, no teu dia a dia. Sim. No segmento de moda, costumo dizer que a gente é intenso, né? Intensidade é uma palavra que resume um pouco do negócio a qual a empresa a qual estamos ela tem. E os desafios, eles são essa dinâmica, entender como que o compras pode ser estratégico, como que o compras pode entregar resultado sem ser uma lombada, né? Sem ser uma barreira. Tem que passar pelo compras. Então, hoje, os principais desafios é fazer com que esse ecossistema do negócio ele funcione e o compras ele não seja uma barreira, não seja algum processo que trave as entregas, sem deixar de entregar compliance, sem deixar de ter uma governança, né, em tese, e fazer com que a área entenda que a gente gera valor. Então, hoje, um dos principais desafios é fazer com que a cultura das áreas os atendentes, né, os solicitantes, nos entendam como parte estratégica da entrega deles. Legal. Para o pessoal entender um pouquinho qual é o tamanho desse desafio, conta um pouquinho para a gente da La Moda. Vamos lá. Certo. A gente já sabe alguns números, a gente deu alguns spoilers antes de chegar aqui, quando a gente está lá no carro, mas nada melhor do que ouvir de ti um pouquinho sobre a empresa. Certo. A La Moda, empresa de moda premium, ela está no mercado há 40 anos, faz 40 anos agora em 2026. Ela nasceu de uma empresa de moda de roupa infantil, né, vestuário infantil, e em 2006 lançou para o mercado, né, a Lança Perfume como marca pioneira do negócio da família Olivo, os fundadores, que foi esse rebrand, né, que o André até comentou antes do nosso bate-papo aqui, que é o rebrand de mudar do segmento infantil para o moda premium. Então, a La Moda, desde então,
se reinventa a cada dia, a cada coleção, é uma empresa pulsante, intensa, e tem como princípios aí essa questão de trazer o compra sempre para o negócio. Ela traz muito forte essa importância da área de compras, tanto diretos e indiretos. E estamos aí com 4 marcas, Lança Perfume, a Easy, a MyFT e também a Bull, um novo lançamento aí no mercado, que em breve vai estar no varejo, com certeza com grande sucesso, assim como são as outras marcas. Quantas lojas que vocês têm hoje próprias? Hoje nós temos 20 lojas próprias, né, mais de 14 estados. Então estamos entrando agora num processo de desenvolvimento de franquias, mas nossas lojas próprias hoje são espalhadas por todo o Brasil, né, e todas com administração própria atualmente. E vendem em vários países, desculpa. Isso que eu ia falar, estão em mais de 18 países. Estamos em mais de 18 países exportando. Parabéns pela trajetória até aqui, né? Então deu para entender o tamanho do desafio da compra de indiretos, né? Sim. E dentro desse desafio, então, desse universo, conta um pouquinho para a gente, né? Você estava falando um pouco do passo a passo, né? Do como você chegou até essa estrutura de indiretos preparada, né? Para atender loja própria, para atender um segmento onde o marketing é extremamente relevante para o negócio, sem contar tudo aquilo que a gente fala dos indiretos, como você mesmo disse, do alfinete ao foguete, que tem que suportar toda essa operação, né? Sim. O segmento de indiretos da La Moda, ela compete aí a 40% do spend de despesas e custos, né, do todo da empresa. Então, 40% ele merece um olhar estratégico. E quando a gente entendeu isso, né, a gente começou a profissionalizar a área de compras indiretas, trazendo alguns elementos importantes para esse processo, que começou por digitalização, então buscar sistemas que suportem esse crescimento da empresa, esse tamanho do indiretos, profissionalização do time, então estruturamos o time para que pudéssemos atender as áreas, né, conforme a grandeza do spend negociado e tratado, e aí depois a gente começou a criar procedimentos, políticas para poder amarrar tudo isso, né, e chegar. Claro que a gente não é perfeito ainda, tem muito a construir e aprender, mas chegar aí num nível de atendimento a qual traga valor para as áreas de solicitantes, né, as áreas que nós atendemos. Então, esses passo a passo foram bem importantes para a gente chegar a um nível agora de atendimento às áreas como parceiro de negócio. E aí a gente fala, né, o case que a gente tem internamente, que é o compras como parceiro de negócio. Então, tem compradores BP por carteiras e por diretorias, para que a gente tenha esse atendimento personalizado e faça parte do dia a dia da área para trazer a melhor solução, sendo não só reativo às demandas, mas sim proativo, né, para construir junto com eles a melhor entrega. Cara, isso é uma coisa legal, né? Nem todo mundo tem esse desenho, né, de ter um BP de compras avançado, né, um comprador avançado, vamos dizer assim. Detalhe um pouco mais, Paulo, como que esse cara atua no dia a dia, né? Quais são as atribuições que esse BP tem que vão além de uma atribuição de um comprador tradicional, vamos dizer assim, né? Se você puder elencar aí, sei lá, 2 ou 3, só para quem está assistindo aterrissar o conceito melhor. Certo. Muito se fala de entender do negócio, né? Eu acho que isso é core do compras, mas entender do negócio e ser estratégico com ele é o que faz a diferença. Então, o entender do negócio é um papel do comprador BP, então ele tem que viver na área de marketing, o dia a dia de marketing, ele tem que estar presente nas ações que é realizado e não só entregar o pedido, contratar o fornecedor e deixar com que o fluxo ande naturalmente. Não, ele participa do dia a dia da área, inclusive no planejamento das estratégias, né? Então, a gente coloca o comprador BP num papel de participar da construção do planejamento, olhar para o calendário, né? E a gente fala muito de calendário nas áreas, cada área tem o seu calendário, né? Quando é que vai acontecer lançamentos de campanha, os eventos, quando é que a gente vai ter aí uma maior demanda, e aí o comprador ele começa a traçar a estratégia dele também de compras e desenvolver fornecedores com base nesse cronograma. Então essa imersão, não só de entender do negócio, mas olhar no estratégico, para o dia a dia da área que ele está atuando, faz toda a diferença hoje para ele se tornar um BP. Porque não adianta ser só BP no papel, né, no organograma, mas ele não conhece o cliente dele, não sabe os fornecedores que o cliente dele precisa, né, e acaba não conseguindo fazer as entregas da maneira que precisa. Então, essa imersão, esse dia a dia na área, esse entender do processo, calendário, é o que faz hoje toda a diferença para ser um comprador BP. Isso é muito legal, porque
né, normalmente a gente desenha, né, um comprador de carteira, né? É claro que muitas carteiras elas estão muito direcionadas, muito vinculadas, né, a uma determinada diretoria, uma determinada área, mas não exclusiva. Sim. Né? Como então que nessa estrutura, nesse desenho de BP, você suporta aquelas compras que elas são transversais? Ou seja, né, vou dar um exemplo clássico, material de expediente, né, que todas as áreas compram. Né? Você não tem, eu não sou o comprador da área de marketing, né? Porque se você faz isso, o comprador da área de marketing pode comprar material de expediente de um jeito e o comprador lá da manutenção vai comprar de outro. Né? E, na verdade, essa estratégia devia estar unificada. Como que você faz com as suas categorias que são transversais a todas as áreas? Certo. Dentro dessa estrutura dos compradores BPs, alguns atendem especificamente áreas e de acordo com o volume, atende as transversais, que Legal. A parte de material de uso e consumo, esses exemplos que tu deu, né? Então, assim, o que acontece? Diferente do comprador de categoria, dos suprimentos tradicional, né? O BP, ele, hoje no indireto do segmento de moda, ele atua muito com serviço. Então, 65% do que ele compra é serviço. Então, serviço não tem uma categoria específica, né? É um serviço de assessoria, é um serviço de tecnologia. Os serviços, eles acabam, não precisa ser especialista naquela categoria, enfim. Então, hoje, dentro da minha estrutura, né, da estrutura de compras, o comprador transversal, ele cuida de todo o material de uso e consumo, ele é um comprador de produto, então ele cuida do MRP lá, dos estoques e atende toda a empresa. Agora, quando a gente vai para as áreas, que é o maior volume e é onde tem maior valor, ele trata praticamente tudo como serviço, todos os serviços da companhia. Claro que em algum momento ele vai comprar insumo. O cara de tecnologia, ele compra notebook, né? Mas ele também renova contratos de software, de licença, ele contrata desenvolvedores de site, programadores, né? Então tem um pouco dessas particularidades nesse formato que, vou dizer, não é comum nos suprimentos, mas para indiretos ele foi uma virada de chave aqui dentro da empresa. O Paulo, você comentou que o teu BP, ele tem também uma função, além de, claro, entender bem o negócio, de buscar fornecedores. Você falou isso, né? De buscar fornecedores para atender a área. Principalmente na linha de diretos, existe uma função muito marcada de busca de fornecedor, de inovação, de parceria, né? De evolução para sustentação de negócio, etc. Como que, na tua visão, em diretos, né, deve trabalhar essa agenda de prospecção de novos fornecedores? Né? Quais são os pilares principais que você busca, o seu BP no caso, né, para trazer esses novos fornecedores para atender as áreas? Né? Quais são os atributos, né, que ele vai atrás para poder trazer essa lista? Certo. Esse é um ponto bem importante nesse formato, porque diferente dos suprimentos diretos ali, a gente acaba tendo que entender a necessidade da área do serviço a ser contratado, né? Por exemplo, o marketing, e muitas vezes é direcionado esse fornecedor. Então, hoje é muito mais o relacionamento com aquele fornecedor que muitas vezes a área de negócio traz, do que propriamente conseguir prospectar e acertar a entrega. Né? Vamos um exemplo na área de marketing, né? Eu não consigo hoje prospectar modelos, big names, né? Ou fotógrafos específicos, pessoal de mídia que tem uma tecnicidade para aquela entrega, para aquele ponto. Mas com o relacionamento e o comprador entendendo o dia a dia da área, ele consegue, a minha área de marketing precisa fazer uma campanha, precisa fazer esse conteúdo, vou fazer network, vou buscar no mercado profissionais que atendam esse tipo de entrega. Então, acaba, André, tendo a necessidade do BP entender do negócio para buscar o fornecedor, porque hoje ele não consegue abrir um pool no mercado e trazer vários fornecedores que atendam. Fotógrafo, né, por exemplo, não é igual para uma campanha de marketing do que para uma captação de moda, né, ou para uma gravação de vídeo. Então a gente acaba tendo que ter essa aproximação da área para entender e aí sim buscar o fornecedor necessário para aquela entrega, sendo estratégico e assertivo. Porque hoje, se a gente for olhar, né, buscar fornecedores de qualquer modo, a gente já vai acabar perdendo tempo. Porque, beleza, tu trouxe 10 opções aqui, mas esse cara é o cara que
faz a entrega da melhor forma para aquilo que a área de marketing, a área de indiretos precisa. Então tem esses desafios hoje, né, dentro do formato também. Legal. Uma pergunta que eu acho que a galera pode fazer, olhando para esse modelo, tá, beleza, mas porque hoje é muito comum, né, a área de marketing não estar tão integrada na área de compras, né, e muitas empresas até optam por não se envolver, não envolver compras na área de marketing, até com medo de engessamento, né, Sim. ou a preocupação com custo, que não é isso, né, e sim o custo-benefício. Mas quando vem alguma coisa para negociação, vem assim, então, Vidal, a gente fechou já o serviço tal, com tal fornecedor, ele vai começar dia tal. Negocia aí para mim, né? Esse é o grande comum, né? Aí você, o cara já sabe o que é ele, já tem um escopo que eu não sei qual é, e já vai começar dia tal, eu não vou negociar, eu vou barganhar, né? De desconto, né? Qual é, uma vez que no final das contas, né, o marketing tem esse poder de decisão com razão pela especialidade deles do fornecedor para alguns dos segmentos, o que muda então? Qual que é a grande vantagem que o Compras tem quando você tem esse BP já no começo do processo, já estando junto com o marketing, ou seja, mantendo esse relacionamento do início com esse fornecedor? Sim. Um ponto que é bem importante nesse processo é quando o comprador BP participa desde o início, ele consegue, a gente tem aqui como diretrizes, né? Quem fala de valores e prazos é o comprador. Então, assim, o escopo da entrega, né? Os desafios da entrega ali vai ser dado como briefing pela área de negócio. Então, o marketing ele vai, né, colocar lá todo o termo de referência para o fornecedor precificar a entrega. Porém, o comprador é que negocia preço e prazo. Então, a partir desse momento que entra nessas nuances, é o comprador que entra. E acaba, muitas vezes, né, por exclusividade, né, tendo que negociar, não negociar, pedir desconto, né, que é o caso que tu colocou agora. Mas não deixar de passar pelo processo, né, dentro dos sistemas de procurement, pelo comprador é o que fala de preço com o fornecedor, de olhar para o prazo de pagamento e o comprador, sendo, né, hoje dentro da nossa diretoria de finanças, a visão do capital de giro da companhia, ele vai negociar, independente da área que for, olhando para as questões financeiras também. E outro ponto também é o compliance em relação ao jurídico, né? Então, assim, o comprador também faz essa ponte para que toda contratação tenha o mínimo de segurança jurídica para a companhia. Então, a partir do momento que ele está negociando, mesmo que o fornecedor seja exclusivo, veio lá da área indicado, ele vai fazer todo o ritual para minimizar os riscos da companhia e ter o melhor preço e condição de pagamento. Então, a participação dele, embora não tenha uma concorrência que vai gerar um saving, que vai ter um custo evitado, a gente vai conseguir mensurar alguns parâmetros, o valor está na mitigação de risco. A gente avalia assim para marketing. Então, o valor está. E não chegar só uma nota para pagar de uma contratação de imagem que não foi feito um contrato, entendeu? Então, não. Tem um contrato, passou pelo compras, foi feita negociação de preço e prazo. Então, a gente enxerga muito para esses casos de exclusividade o valor no processo, no compliance. Paulo, na minha vida passada, uma das coisas que mais me tirava o sono era uma coisa chamada fornecedor exclusivo, por qualquer razão. Porque se o cara tivesse uma dor de barriga, eu estava lascado. Né? Quem tem um não tem nenhum. Essa era a regra que eu usava na minha vida passada. Essas questões de exclusividade, existem vários segmentos, né, que a gente escuta essa mesma coisa. A gente já vivenciou isso também. Mas uma coisa que eu sempre buscava trazer é referências de outras empresas do setor. Né? Não é possível que só eu tenha esse problema. Né? E o setor de moda, vocês têm concorrentes que trabalham eventualmente com fornecedores equivalentes, vamos dizer assim, né, para fazer a mesma coisa. A pergunta que eu queria te colocar é o seguinte: você como compras, o teu BP, tem abertura para trazer opções, mesmo nesses exclusivos? Olha, esse cara trabalha com o nosso concorrente A ou com o nosso concorrente B, nosso concorrente é tão qualificado quanto, fez as campanhas A, B e C super bem sucedidas e tal. Vocês têm abertura para trazer esses caras são avaliados ou de fato a coisa é mais restrita àqueles que, vamos dizer assim, a bola de confiança, né, do dia a dia? Não, tem abertura, inclusive os compradores são estimulados a trazer sempre essa segunda opção, mesmo que tenha algumas especificações, e temos situações reais a qual o fornecedor
sugerido pelo comprador entregou melhor do que o exclusivo que era para ser exclusivo da área de negócio, né? Então, tem sim essa abertura e acontece muito. Por quê? Geralmente, o solicitante ele vai pelo caminho mais fácil, né? Ele quer entregar, ele está preocupado com a entrega. A confiança. E o comprador, ele tem que entender da necessidade, mas ele não pode ser apaixonado pelo negócio. Então, quando ele tira a paixão do negócio, diferente do solicitante, ele traz resultado. Ele traz melhor preço, ele traz uma contratação mais assertiva. E o solicitante não, ele está apaixonado pelo negócio, ele quer entregar, ele tem um prazo, ele sabe que se o prestador de serviço não entregar conforme, ele vai ser cobrado por aquilo ali, ele não quer arriscar, né? Mas hoje o comprador tem esse papel importante, conhecendo mais da área, ir lá e buscar um fornecedor, uma outra sugestão, olhando para as entregas, né? Fazendo toda uma captação de riscos, entendendo quais são as entregas ou até testando, né, algum tipo de serviço ou produto. Então, sim, o André, tem essa liberdade e é um dos pilares também para que o comprador não fique estático aí só atendendo e eu sou amigo da área e tá tudo certo, vamos entregar. Não, tem que trazer resultado e tem que buscar novos fornecedores. Mas vamos lá, nem tudo são flores, né? Muito bacana. Essa estrutura que foi montada e tal, mas tudo ocorreu conforme planejado, redondinho, lindo, ou teve algum tropeço no caminho? Conta pra gente como é que foi essa transição. Sim. Não, nem tudo são flores. A gente teve desafios que geraram grandes aprendizados, né? Um deles foi na centralização de compras, né? Então, quando a gente instaurou que tudo que é indireto vai passar pela área de compras indiretas, criamos política, lançamos procedimentos, né, internos, treinamos as áreas, veio uma enxurrada de demanda. E aí a gente percebeu que não estava preparado, né? Preparado para essa mudança repentina. A gente precisava ter estruturado melhor. E eu não digo nem só de pessoas, mas próprio sistema, né? Então a gente querer centralizar uma área de compras recebendo demandas por e-mail não vai funcionar, né? Recebendo WhatsApp, compra ali, negocia aqui, não vai funcionar. Então a gente teve que dar passos para trás, profissionalizar a área de compras para poder fazer essa entrega. Isso passou pela digitalização através do sistema de procurement, profissionalização e alinhamento do time, perfil do comprador para atender certa área, perfil do comprador para comprar itens transacionais ali. Então a gente aprendeu com os erros. Veio uma churrada de demanda, né? As áreas, agora está com compras, e a gente começou a ser a lombada, né? Tinha que passar por nós e ainda tinha que passar devagar. Atrasava a viagem. Então a gente passou por esse momento, foi aprendizado, como eu comentei, mas nem tudo flui como a gente planeja e aí a gente tem que ter a maturidade de dar o passo para trás, acertar, arrumar a casa e rápido, né? Então, não é deixar as coisas acontecer. Então, a gente era comentário na empresa. Pô, tá tudo parado de compras, né? E a gente acabou buscando aí recursos para poder fazer, de fato, a coisa entrar no eixo. Legal. E qual que é a dica? Desculpa, só para aproveitar esse tema. Qual foi a lição aprendida, então, e para aquela galera que está assistindo e está pensando em dar esse passo de centralização, qual a dica que você dá aí? Acho que o bom planejamento, olhando para sistemas, hoje a gente fala tanto, né? Tanto no evento de vocês, tecnologia, IA, enfim, eu acho que isso tem que vir, né? Mas tem que estar no planejamento, essas automações, enfim, porém tem que estar com o arroz com feijão bem feito antes, né, para depois evoluir para esse ponto. É uma dica que eu dou também. Não queira implantar IA, não queira colocar a gente fazer o que tu hoje não faz bem, porque não funciona. Tu tem que fazer bem e depois tu melhora, né? Esse é um dos primeiros pilares que eu acredito. Um outro é profissionalizar o time, né? Gestão de pessoas, achar os perfis corretos para aquelas atividades. Não adianta eu colocar um comprador super técnico, né? Um comprador hoje que atende obras para atender marketing. Ele não vai entregar. Pode ser que ele consiga entregar como compras, mas não de forma estratégica. Então, acho que profissionalizar o time também é muito importante. E fazer uma implantação sempre em ondas. A gente fez isso com o nosso sistema de procurement, né? A gente
montou um cronograma a qual a gente não virou toda a empresa, né, no mesmo tempo. Vamos virar as áreas menos críticas. E aí vamos aprendendo. Então, a gente fez uma virada do sistema de compras, uma semana uma área, e foi fazendo por onda. Na outra semana, 2 áreas implantadas, deu um problema aqui, ajusta, vamos para a terceira. E aí a gente conseguiu ter aí uma aderência melhor das mudanças que a gente propôs. Então foi acho que é uma grande dica para quem quer reestruturar a área de compras ou profissionalizar, né, ou implantar o modelo BP, é isso. E aí depois treinamento, né? Treinamento e reciclagem aí com os solicitantes. Então, nunca a gente pode esquecer que eles são os nossos clientes internos e mesmo que tu ensine, tu vai ter que ensinar de novo. Tu vai ter que estar reciclando, tu vai ter que estar trazendo para eles de novo à tona essa parceria, esse parceiro de negócio que é o comprador. Uma pergunta que eu queria te fazer, Paulo, agora é voltado mais para a liderança. Porque você disse que, beleza, você tem um BP lá de marketing, tem um BP de facilities e assim por diante, que são, como você bem falou, cada um tem uma comunicação diferente com um cliente diferente, né? Isso ajuda a trazer conexão. Mas no final do dia, tudo bate na tua porta, né? Você é o cara que conversa com todas as áreas, né? Qual é o conselho, né, que você daria para um gestor de indiretos que tem tantos clientes internos diferentes debaixo dele, por mais que ele tenha um time para atender, mas para que ele pessoalmente possa ter um nível de relacionamento positivo com todos os gestores também, clientes da empresa, e fazer com que a coisa flua bem, né? Qual é a dica que você daria? Sim, acho que uma grande dica é acompanhamento de time, rotinas de acompanhamento, né? Hoje a gente tem sprint semanal de demandas, então todos os compradores, né, semanalmente, a gente faz isso geralmente no início da semana, final do dia da segunda-feira, né? Fazer reunião segunda-feira de manhã não pega ninguém de bom humor, né? A gente faz na segunda-feira, sempre no final do dia, atualizando como é que tá todas as demandas, né, mais relevantes, claro que não dá para ver todas, através do sistema também a gente consegue fazer um filtro, e os compradores vão reportando como é que tá a rotina, como é que tá a semana, quais são os planejamentos, né? O gestor também, não adianta a gente estar em cima da torre lá, recebendo informações estratégicas, sabendo dos próximos passos da empresa e não estar compartilhando também para quem vai entregar aquilo ali. Então, trazer essas informações também nessa rotina semanal é muito importante. Ainda mais no nosso negócio, onde a gente sabe das campanhas, dos eventos, dos lançamentos, a gente tem que estar mostrando para o time como que isso vai impactar no dia a dia deles, né? Então, fazer essa aproximação e rotina de gestão ela é importante, de demanda. E mostrar, de forma geral, os resultados. Eu acho que o que mais estimula o comprador é ver que ele está entregando valor, né? Ele não está só colocando pedido, ele está trazendo resultado no EBITDA, no capital de giro. Nós temos um comitê interno de capital de giro dentro do grupo Lamoda que traz muito o compras para dentro do negócio. Então, eu também compartilho com os times de BPs qual é os nossos desafios dentro do capital de giro, para eles entenderem que eles precisam negociar olhando para algo maior, né? Algo que vai trazer resultado para dentro da companhia. Então, dica na gestão, André, é essa aproximação com o time e rotina de demanda, para entender para onde a gente está indo, para que caminho a gente precisa direcionar os esforços, onde a gente precisa acelerar, onde a gente pode frear aqui para ser mais tranquilo o dia a dia. Então, um pouco disso. Só para complementar, desculpa, Pedro. E em relação ao relacionamento do gestor de compras com os seus clientes internos, cara, tem algum conselho, que você, além de olhar para a equipe, né, de fazer essa questão de gestão de equipe, mas em relação aos principais clientes, né, fazer talvez um embaixador, vamos dizer assim, de compras? Sim, a gente está esse papel aí e tem os desafios são sempre aquele, poxa, tu tem que cobrar a área que precisa tá conectada ao compras, mas tu não pode parar o negócio. E aí a gente usa sempre aquela nuance. Temos que fazer, não pode parar, né? Vai ter problema, vai ter algumas situações, mas a gente tem que fazer o negócio girar. E a aproximação com as outras áreas de gestão é sempre dando essa segurança. Eu acho que o segredo está ali. Dá segurança que, tem que abrir uma solicitação, tem que esperar o jurídico. Tem. Mas por quê? Dá segurança para ele por quê? Né? Porque a gente tem riscos aqui nesse negócio, porque eu estou trazendo esse resultado, e aí é um ponto bem importante que tu consegue conquistar as áreas,
mostrar para eles, olha só o valor que eu trago para a tua área. O meu comprador BP, olha só o quanto que ele entrega em resultado que está evitando custo, diminuindo despesa, né, trazendo novas soluções. Então, os números também ajudam a ter essa gestão e segurança das áreas quanto ao modelo e à gestão da área de compras. A gente falou bastante, né? Porque a gente está numa empresa em que o segmento de marketing ele é bastante relevante, mas você é gestor de indiretos, né? Então a gente tem o marketing, mas o indiretos é composto de uma porrada de coisa, né? Sim. Então, fora, né, esse desafio de hoje de marketing, você também está gerindo uma obra, também tá com os desafios das lojas próprias, né? Conta um pouquinho para a gente desse outro mundo, né? A logística está contigo também, não? Não, a logística não. Ainda não. Ainda não. Gostei, ó, ainda não, viu? Então, é bem dinâmico, né? Uma hora tá com marketing e aí por isso o alfinete é o foguete. Uma hora a gente está realmente comprando ali um item de uso e consumo, com baixa relevância no negócio, mas que é importante, porque senão não tem a marcação da peça. Outra hora a gente está abrindo uma loja, né, investindo milhões numa ampliação fabril e diferentes contextos, né? Isso faz com que a profissionalização da carteira tenha esse olhar. Então, o perfil do comprador BP, ele tem que estar direcionado para esse tipo de situação. Então, eu tenho hoje dentro da parte de obras e expansão do varejo, uma compradora que tenha tecnicidade para também corresponder a compras de concreto, cimento, ferro. Então, ela hoje, mesmo não tendo todas as especificações, o básico ela precisa ter. Então, a gente dá esse conhecimento também, tenta, né, trazer do mercado isso, mas ela tem que se encaixar para poder atender da melhor forma. Claro que a gente também desenvolve internamente isso no dia a dia, né? Então, tem assistentes ali que se tornaram compradoras que não sabiam de marketing, não sabiam de material gráfico, né? E aos poucos foram construindo essa expertise dentro do negócio. Então, essa aceleração é importante para que o resultado venha cada vez mais rápido também. Então, é dinâmico, Vidal, é o desafio do comprador hoje BP entender esse contexto que tem várias frentes dentro da área de compras indiretas que pode atuar. E isso é uma oportunidade também, eu vejo. Porque eu já migrei compradores de carteira, porque entendendo que ele começou bem ali, foi contratado para aquilo, mas ele queria se desenvolver naquela outra posição. E aí, dentro da área também tem essa possibilidade de crescimento. Isso é bacana também, conhecer novos negócios. E costumo dizer que a área de compras indiretas ela acaba até sendo uma fonte de recrutamento interno. Por quê? O comprador, se ele se especializa naquela área, a área começa a olhar, talvez ele não precisa ser comprador, ele pode ser assumir um outro papel aqui dentro da área. Então acontece isso também, o desenvolvimento da pessoa como compradora dentro da área torna ela visível às vezes para outros negócios ali dentro do contexto da área de atuação de BP, né? Que interessante, eu já vi o contrário, né? Esse cara está bem ali na logística, conhece do negócio, vamos puxar ele para comprar logística, né? Esse cara está ali no marketing, tem um viés comercial, vamos puxar ele para comprar marketing. Mas exportar mão de obra do compras é interessante. Ô Paulo, vou fazer uma pergunta capciosa aqui agora. Pergunta mais sensível. Inclusive no nosso summit agora, a gente falou muito de gestão de cadeia de fornecimento que está muito ligado a diretos. E uma das atividades muito recorrentes de todos os entrevistados que a gente teve de diretos é falar do relacionamento com fornecedores. Todos eles comentaram isso, né? A importância do relacionamento com fornecedor, de ter uma boa relação com o fornecedor, para gestão de demanda, para melhorar a entrega, melhorar a qualidade e blá, 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 blá. Você acha que diretos também tem que ter esse olhar? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é, caso sim, né, como que isso deveria ser feito em indiretos? Ou é tudo igual? Diretos ou indiretos, tanto faz? Com certeza o relacionamento precisa ter, tanto no diretos e indiretos, relacionamento com o fornecedor é uma das chaves aí para a entrega de resultado, né? Ter aí tua cadeia de fornecimento bem relacionada, tu consegue escalar o teu negócio, tu consegue ter possibilidades, né, dentro do negócio e correr menos riscos. Mas eu acredito, André, que sim, tanto indiretos quanto indiretos precisa ter essa conexão. Acho que não tem uma diferenciação. Claro que o número de fornecedores do indiretos ele acaba sendo muito maior por conta do volume, né, e da diversidade. Enquanto hoje, no diretos, uma empresa do nosso porte,
trabalha com 100 a 150 fornecedores diretos, no indiretos eu trabalho com mais de 500, porque às vezes são compras pontuais também. Então, aquilo que tem maior recorrência, que também tem no indiretos, aquilo que tem maior valor, o relacionamento é praxe, é essencial e é o que impulsiona o negócio. Só que eu tenho muito do fornecedor de uma única compra no indireto. Fornecedor que eu vou usar uma vez só. Daí o relacionamento acaba sendo eventual, né? Mas o indiretos ele tem que ter aí um pool de possibilidades muito grande, porque as coisas, a dinâmica do negócio faz com que, tudo pede por compras. Às vezes o cara quer comprar um negócio pessoal lá. O comprador com certeza vai ter, o cara que pinta muro, aquele cara que levanta uma cerca, vai procurar um comprador. Então aí o relacionamento do indiretos é importante, o contato, né, que ele tem, as possibilidades que ele faz, né? Aí ele tem aí uma ferramenta muito grande, que eu costumo dizer, o comprador de indiretos ele tem uma ferramenta que é ter esses fornecedores, esse relacionamento e esses contatos para apagar qualquer incêndio. Isso aí tem um valor gigante. Eu costumo dizer, cara, não faz oferta na minha agenda, pela minha agenda do meu celular, que não tenho. As possibilidades que eu posso chegar com os contatos que eu tenho, elas são imensas, né? Então, acho que sim, o relacionamento, tanto para diretos e indiretos, é importante. Só fazer um parênteses aqui, ô Vidal. A gente teve uma agenda muito mais presente ano passado, mas de fazer eventos e lives, inclusive, para compradores e vendedores, né? Juntando os dois públicos. E muitos vendedores se queixavam da dificuldade de acesso aos compradores, né? E eu e o Vidal ficavam olhando para o outro e assim, a maioria deles que estavam se queixando era de indiretos. E você deu um número aqui que explica muito para quem é vendedor e está assistindo, que eu tenho 500 vendedores enquanto diretos tem 100. Eu não consigo ter o mesmo nível de atendimento a todos, né? É uma questão óbvia, né? Matemática até, né? Sim. Mas eu achei legal essa estatística que você trouxe, que justifica muita coisa, vamos dizer assim, né? E somado a isso ainda, muitas vezes para um direto, para esse 100, para um fornecedor direto, você tem ali mais um ou dois que te atendem naquele mesmo ponto, né? Já para indiretos, não. Para uma compra, você tem 5, 10 que podem te atender, né? Então, isso é exponencial, né? A gente está quase chegando no final, mas tem uma pergunta que eu queria fazer antes, porque a gente falou disso no bate-papo e acabou não entrando aqui, e agora que veio esse assunto do diretos, né? Como uma indústria que atua muito no varejo, você é muito impactado por sazonalidade e tal, principalmente quando estamos falando de coleções, né? Para os diretos, é muito claro, né, qual que é o impacto de uma coleção que dá mais certo do que era planejado, ou de uma que não emplaca tanto com o consumidor. Mas como que isso se reflete nos indiretos? Essa questão da dinâmica das coleções, ela impacta diretamente hoje nos indiretos, porque ela tem até uma etapa antes, né? Então vamos falar de coleções, como tu comentou, lançamentos de coleções. A depender do investimento feito para aquele lançamento, tem uma demanda, um tamanho de demanda para o indiretos, né? Então a gente tem aí, dependendo da coleção, a gente faz lançamentos maiores, com campanhas, a gente tem até o nosso evento La Moda Experience, né? Que movimenta todo o mercado do nosso atacado. Então, essas demandas, elas acontecem de forma intensa, com sazonalidade, como tu comentou, e o comprador ele acaba sendo impactado nisso. Então a gente tem que ter essa visão, né? Por isso também da aproximação das áreas de negócio com o tamanho dos lançamentos de coleções, o tamanho do marketing ou do movimento que a empresa vai fazer, para a gente poder entender e agir da melhor forma. Então, respondendo ali a parte do impacto, sim, a gente é impactado de forma sazonal, assim como hoje a produção quando vende mais, né? Então, mas a gente tem sempre na etapa antes, né? Antes da venda, antes de acontecer esse movimento de lançamento de campanha. Legal. Bom, está chegando ao fim? Estamos chegando ao final. Obrigado, Paulo, pelo teu tempo aqui, pela recepção. A gente sempre pede aí as considerações finais, né, cara, suas em relação à profissão, à carreira, desafio. Mas lembrando que a gente está falando para os compradores, se você quiser fazer uma finalizada para a gente, por favor, fica à vontade. A galera que está assistindo. Não, o recado que eu dou aqui para compradores e gestores de compras
é nunca achar que a gente está certo, né? Nunca achar que a gente está perfeito e tá sempre olhando para as mudanças possíveis dentro do nosso negócio. Acredito que o planejamento, né, a humildade de olhar para o negócio e entender como que a gente pode entregar melhor, trazer mais resultados, ela é importante. Então, isso é feito sempre olhando para o contexto do negócio, para o time que tu está, né, gerenciando, para a empresa, as possibilidades que a empresa te dá também para fazer essas mudanças. Então, o recado é muito de ser estratégico, fazer aquilo que se pode com aquilo que se tem, né? Mas botar um pouco de ousadia, que é algo que a gente busca aí no dia a dia na área de compras, tanto aqui quanto em outras companhias. A ousadia, ela também te leva a resultados maiores. Então, esse é um recado aí que eu dou de dica para finalizar aqui o nosso bate-papo. Legal. Show de bola, gente. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Paulo. Não tem takeaway? Oi? Tem takeaway? É verdade, tem nosso takeaway, né? Eu ia já no muito obrigado falar do takeaway. Falar, galera, né? Então vamos lá. O takeaway, né, do nosso papo aqui, eu acho que é essa atuação diferenciada, né? Eu acho que é trazer para a mente aí dos gestores de compra, principalmente, não só para os gestores, né? Porque às vezes você é um comprador, mas pode levar também essa sugestão. Cara, será que dá para a gente atuar de forma diferente? Será que eu posso olhar para a minha estrutura hoje e dividir as pessoas para criar, talvez, não, dependendo do tipo da empresa, né, o segmento, não um BP para cada diretoria, mas pelo menos pegar a primeira diretoria, a principal diretoria em gastos e tal, criar esse modelo BP e estruturar o resto do time para atender o restante, né? Então, acho que esse é o principal takeaway que eu trago aqui. Não, eu também... Você roubou o meu, né? Eu também tinha pensado nesse, né? Que essa é uma estrutura que nem toda área de compras adota. Né? Algumas adotam, não é de certa forma novo, né? Mas essa história de você ter um BP para garantir relacionamento, principalmente, e eu acho que aqui faz todo sentido você ter áreas assim com stakeholders tão distintos, né? Ter alguém que fale mais a linguagem, que esteja mais dentro do dia a dia, acho que é legal, garante relacionamento, agilidade. E, enfim, todo o resto, né? Melhora a comunicação, no mínimo, né? Sim. Esse é o takeaway. Maravilha. Falta só agora o recado. O recadinho final, você sabe como é que a gente termina o nosso podcast, né? Tem uma frase. Aí, aquela olhadinha lá para a câmera, negocia a arte de fazer bons negócios. Pode ser? Pode ser? Então, por favor, pode ser aqui, ó. Negocia a arte de fazer bons negócios. Aí sim. Maravilha. Gente, segue a gente, acompanha nosso conteúdo. Tamo junto. Obrigado, Paulo. Obrigado, Vidal. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Isso aí, pessoal. Acabamos de sair de uma excelente conversa aqui com o Paulo do La Moda. E aí, André, como é que foi? Excelente papo. Mais uma aula de indiretos aqui, só que agora num segmento completamente diferente, dinâmico, difícil, desafiador. Vale a pena conferir. Isso aí. Valeu, gente. Segue a gente, fica com a gente. E na estrada, Vidal. Até a próxima. Valeu. Bora.